Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Explorando a Pesquisa Clínica. Hoje vamos aprofundar o tema do episódio 1, os pressupostos filosóficos e estratégias interpretativas. Vamos falar de um conceito que objetiva muito bem a forma como podemos provocar más interpretações, não somente nas pesquisas em todas as suas etapas, mas também nas áreas da saúde, política, jornalismo, direito, negócios e em nossos relacionamentos em geral. Esse conceito se chama frame, ou enquadramento, em tradução livre. O frame é a unidade básica de sentido que é decorrente de uma formatação da experiência numa certa direção de sentido interpretativo. O frame está presente em tudo. Do afeto à linguagem, ele está por trás da ideia intuitiva de que as palavras são usadas para fazer coisas. A filosofia da linguagem desenvolveu esse aspecto da linguagem e o aborda no tema dos atos de fala. É pelo motivo das palavras provocarem atos que vamos trazer esse estudo para a conversa de hoje. Essa discussão será muito frutífera para estimular o interesse de vocês pelo assunto. Foi baseada num artigo científico de 2024, intitulado de A Psicologia do Frame, como a linguagem do dia a dia formata a forma que pensamos, sentimos e agimos, de Stephen Flushberg e colaboradores. Vamos lá? Não esqueçam de dar o seu like e nos seguir no canal. Até mais! Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem intrigante, né? Como que as palavras que a gente escolhe, sabe, a forma de apresentar algo, o tal do framing, pode mudar completamente o que a gente pensa, sente e até o que a gente faz. Nossa base aqui é uma revisão bem legal sobre a psicologia do framing, do Flushberg e outros pesquisadores. A missão é entender como essas mudanças, às vezes bem pequenas, na linguagem, impactam nossa visão sobre política, saúde, nossa conversa do dia a dia mesmo. Ok, vamos tentar desvendar isso. Exato. E é super importante, eu acho, sacar que framing não é só uma técnica isolada. É parte da comunicação, não tem como fugir. A gente sempre precisa escolher um jeito de dizer as coisas, né? E, historicamente, essa ideia de framings ela não surgiu do nada, vem de vários cantos. Tem a sociologia, com o Goffman, que olhava como a gente organiza as experiências sociais. Aí tem a antropologia, o Bateson observou, tipo, macacos brincando de lutar. Era uma luta, mas não era séria, sabe? Ele viu que tinha uns sinais ali que criavam um quadro de brincadeira. Interessante, né? Nossa, que curioso isso dos macacos. Pois é. E claro, na psicologia cognitiva, Tversky e Kahneman foram, essenciais. Mostraram como apresentar um problema afeta direto nossas escolhas. E isso já conecta com os tais efeitos de framing, né? Quer dizer, jeitos diferentes de dizer a mesmíssima coisa podem levar a respostas totalmente diferentes. Tem aquele exemplo clássico que até hoje gera uma certa discussão, o do acidente de carro. Lembra da Loftus e Palmer, lá de 74? Mostravam um vídeo e aí perguntavam da velocidade. Para um grupo falavam colidiram, smashed, para o outro bateram, hit, e o pessoal que ouviu colidiram não só deu estimativas de velocidade bem mais altas... Exato, mas uma semana depois, a chance deles dizerem que viram vidro quebrado no vídeo, que não tinha vidro quebrado, era mais que o dobro. Mesmo que hoje rolem debates sobre replicar isso certinho, a ideia central é forte. A palavra pareceu não só descrever, mas meio que reescrever a memória da pessoa. Impressionante mesmo. Uma palavrinha só. Mas, assim, o que acontece na nossa cabeça para a gente ser tão influenciado desse jeito? Quais são os mecanismos por trás disso? Boa pergunta. Dá pra gente pensar em, 3 grandes grupos de mecanismos. Primeiro, os cognitivos. As palavras meio que ativam o que a gente já sabe, como se abrissem umas pastinhas na nossa mente, sabe? Se alguém fala restaurante, você já pensa em cardápio, garçom, conta. Se fala churrasco, é outra pasta, mesmo que a ação básica de comer seja parecida. Isso é o que chamam de estruturação esquemática. E tem também o priming. Uma palavra ou ideia deixa conceitos relacionados mais à mão, mais acessíveis. Tipo, falar que uma carne é 75% magra ativa coisas boas, né? Agora, se diz 25% gorda,
já vem a imagem ruim, mesmo sendo a mesma carne. Entendi. Essa parte do cérebro organizando as coisas? Mas e a parte social? Linguagem e interação, né? Exatamente. Aí entram os mecanismos sociopragmáticos. A gente lê muito nas entrelinhas, faz o que chamamos de inferências pragmáticas. Se você pergunta para alguém como foi o encontro e a resposta é só: "Ah, foi legal". Já dá pra desconfiar que não foi lá essas coisas. Pois é, a escolha da palavra mais fraca pode sinalizar polidamente que não foi ótimo. A escolha comunica uma intenção. E mais, o jeito de falar dá pistas sobre a pessoa que está falando, a credibilidade dela, talvez o grupo social. E por último, mas não menos importante, os mecanismos emocionais. As palavras têm carga afetiva, né? Usar imigrantes ilegais versus trabalhadores não documentados, por exemplo, desperta emoções e reações bem diferentes. Faz todo sentido. É uma combinação de fatores, então. E falando em como usar isso, existem tipos diferentes de frame, né? Eu ouvi falar do tal framing de equivalência. É isso, tem vários tipos, mas o framing de equivalência é um dos mais clássicos e estudados. A ideia aqui é você apresentar informações que são objetivamente idênticas, sabe? Logicamente equivalentes. Mas você apresenta de formas diferentes e isso leva as pessoas a escolherem coisas diferentes. Dentro desse tipo, tem um subtipo bem importante, que é o framing de valência. Esse joga com a perspectiva: é ganho ou é perda? Ah, tipo aquele dilema famoso da doença, que sempre citam. Esse mesmo. O estudo clássico da doença asiática do Tversky e Kahneman é perfeito para ilustrar. Se um programa de saúde é descrito assim: salvará 200 vidas. Isso é um frame de ganho, né? As pessoas tendem a ir na opção segura. Agora, se a mesmíssima opção é descrita como 400 pessoas morrerão, um frame de perda, aí o pessoal fica mais propenso a escolher a opção arriscada. Mesmo o resultado final sendo o mesmo, é impressionante como só mudar a perspectiva de ganho para perda muda a escolha. Totalmente. E dentro desse framing de valência, a gente tem outros exemplos práticos. Tem o framing de atributo, que é o caso da carne que a gente falou, 75% magra, foco no positivo, versus 25% gorda, foco no negativo. Geralmente o framing positivo leva uma avaliação melhor. Entendi. E tem também o framing de objetivo. Esse foca ou nos benefícios de fazer algo ou nos custos de não fazer algo. Teve um estudo bem marcante com um panfleto sobre autoexame de mama. Ele mostrou algo bem interessante. Para comportamentos que são para detectar um risco, tipo o autoexame, parece que enfatizar as consequências ruins de não fazer, o frame de perda, foi mais eficaz, mais persuasivo. Mais do que falar dos benefícios de fazer. Isso mais do que o frame de ganho. As meta-análises confirmam que esses efeitos existem, são reais, mas a força deles pode variar um pouco dependendo do caso. Então, assim, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que o jeito como a gente fala, como a gente escreve, nunca é 100% neutro, né? Ajuda a construir ativamente o entendimento e pode sim dar um empurrãozinho nas nossas decisões para um lado ou para o outro. Precisamente. E isso leva a uma reflexão final, eu acho, bem importante. Será que é tão irracional assim a gente ser influenciado por frames que, na lógica fria, são iguais? Ou será que, como alguns pesquisadores como o Mackenzie e o Nelson sugeriram, talvez seja até racional? Porque frames diferentes podem sim estar comunicando informações implícitas diferentes. Informações sobre a situação ou sobre quem está falando. Exato. No fim das contas, framing não é só uma ferramenta de manipulação. É uma parte essencial de como a gente se comunica. Fica talvez o convite para a gente prestar mais atenção, né, nos enquadramentos que a gente encontra por aí e nos que a gente mesmo usa, às vezes sem nem perceber, moldando como vemos o mundo. Muito bem. Espero que tenham gostado de nosso podcast, Explorando a Pesquisa Clínica. Obrigado pela presença. Não esqueçam de dar o seu like e marcar o sininho para nos seguir aqui em nosso canal, o Psiquiatria com Mente. Assim vocês sempre serão informados dos novos conteúdos. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.